Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que momento do seu dia você está vendo esse vídeo, mas se é de dia, bom dia. Se é de noite, boa noite. Se é de tarde, boa tarde. E se eu estiver vendo de madrugada? Boa madrugada. Eu me chamo Thiago, pro mais chegados Tics, e eu faço parte desse grupo aqui, ó. Dessa família aqui, vocês devem conhecer. E inclusive, se vocês estão vendo o vídeo aí, se inscrevam, deixa o like e compartilha, para que essa mensagem possa chegar a mais pessoas, essa mensagem de esperança. E o que eu vim fazer aqui hoje? Vim ficar olhando para vocês com esse meu rosto bonito? Hoje não. Eu vim passar para vocês a lição da escola sabatina no dia de quarta-feira, o momento hipertexto. E se você não viu os dias anteriores com os meninos, com as meninas, volte aí um pouquinho atrás, no domingo, na segunda, na terça, e veja, para que você fique por dentro, fique ligado de tudo aqui. Agora, no momento hipertexto, eu vou fazer algumas perguntas. E eu queria que a gente tivesse com o conteúdo na cabeça, para que vocês daí de casa conseguissem me ajudar a responder. Mas como é que eu posso trabalhar para Cristo sendo algo... Como é que eu posso trabalhar sendo alegre? Sendo algo como se eu tratasse isso como um privilégio. E não algo como se fosse torturoso, sabe? Algo que eu fizesse por obrigação, sabe? Como se eu evitasse, se eu tivesse medo de fazer aquilo. A primeira coisa que você deve entender é o seu propósito. Você deve reconhecer que trabalhar para Cristo é servir aos outros. Servindo aos outros, você reconhece que está em algo maior, que você não está em algo só seu e que está em algo de Cristo. Reconhecendo isso, você consegue agarrar isso com mais alegria, você consegue tentar mudar o mundo, você consegue ter mais gratidão. E em falar em gratidão é outro ponto. A gente deve ter foco e gratidão. A gente deve manter o nosso coração agradecido pelo que Cristo fez pela gente na cruz. O que ele fez? Ele morreu e pagou pelos nossos pecados. Geralmente, quando alguém faz alguma coisa boa pra gente, a gente tenta agradecer de alguma forma. E assim deve ser o nosso trabalho por Cristo, agradecendo Ele pelo seu sacrifício, todo santo dia. O nosso trabalho vira uma coisa mais gratificante, uma coisa mais alegre, quando a gente sabe que a gente não consegue retribuir o que Cristo fez por nós, mas pelo menos a gente tenta. Em vez de ver as tarefas, as atividades como um peso, podemos ver como uma forma de agradecer a Cristo, ao sacrifício dele. Tá, Thiago, mas eu consegui entender essa minha parte. Só que como é que eu posso motivar mais pessoas a entrar nas obras, a ser mais ativa na obra de Deus e não ser apenas espectadores ociosos? Mostrando exatamente isso, você vai puxar a Bíblia e vai mostrar o sacrifício que Cristo fez pela pessoa. Porque Cristo não morreu apenas por mim. Através do sangue dele, ele comprou a todos nós. Então, eu acredito que tudo está voltado à nossa gratidão. Se a gente reconhece que Cristo morreu pela gente, para a gente não, pela gente, a gente também reconhece que devemos, de certa forma, agradecer por isso, que é trabalhando. E tendo um coração mais grato, a gente também tem um coração mais alegre. Então, a gente não faz isso como se fosse um peso. A gente faz isso como se fosse uma forma de agradecer a um favor que a gente nem merecia. Tá, eu consegui entender essa parte de propósito, essa parte de servir. Mas além de eu poder ser um missionário em tempo integral, como é que eu posso servir a Deus de outras maneiras? Você pode mostrar Deus para as pessoas através de pequenas ações. Você não percebe, mas tudo que você faz está sendo observado por alguém. Então, uma coisa que a gente deve ter é cuidado no que a gente faz, tanto na escola, quanto no trabalho, quanto na faculdade. E assim a gente vai trabalhando para Deus mesmo e voluntariamente. Você vai mostrando o seu testemunho, você vai lendo a Bíblia, conhecendo a palavra de Deus, vendo o que você deve fazer nos locais públicos para que as pessoas possam te observar e ver, não, essa pessoa é um cara de Deus, eu quero conhecer o Deus dessa pessoa. Qual é a maneira que você usa para se envolver na obra na sua semana? Tá, primeiramente uma coisa que a gente deve ter na nossa cabeça e no nosso coração é que para você se envolver na missão, você precisa estar com o líder da missão, você precisa estar com Cristo. Então, para que você possa trabalhar na sua semana, para que você possa mostrar Deus aos outros na sua semana, primeiramente, preste atenção na sua devoção, esteja com Cristo a todo momento, seja sincero com Ele e depois vá a trabalho. Trabalhando como assim?
Vou dar um meu exemplo. Eu estudo, sou cristão e estudo em uma escola em que nem todos são cristãos, mas eu tento levar um exemplo primeiramente de amor e fé. E vou mostrando esse exemplo às pessoas que Cristo também morreu por elas. Eu vou mostrando às pessoas que Cristo está voltando e que Cristo quer salvar elas. Como eu vou fazendo isso? Primeiramente, como eu tinha dito, fé e amor. Amor, mostre Jesus, mostre fé. E depois, fale sobre a palavra de Deus. Palavra de Deus, a verdade que liberta. Então, no seu dia a dia, quando for ao mercado e tiver a oportunidade, fale. Quando você estiver no seu trabalho e tiver a oportunidade, fale. Quando você estiver na sua escola e tiver a oportunidade, fale. Seja oportuno, pregue em tempo e fora de tempo. Tá, Tiago, mas agora eu vou te colocar em uma situação. Você tá servindo a obra há mais tempo. Só que eu acabei de chegar. Eu tenho pouca experiência, eu tô servindo a obra há pouco tempo. Como é que nós podemos trabalhar juntos? Tá, primeiramente, como você falou, a gente deve estar juntos, em comunhão, tanto com Cristo, tanto com os irmãos. Uma coisa que você deve me ajudar a fazer é terminar. Se eu sou mais antigo, eu comecei uma obra. Você deve vir e deve terminar junto comigo. Então, como poderemos trabalhar junto? A resposta é simples. Pregai o evangelho. Os dois devem pregar o mesmo evangelho, porque se os dois se converteram, é que os dois ouviram a mesma palavra. Os dois ouviram o mesmo evangelho. Então, acima de tudo, primeiramente, comunhão com Deus, comunhão com os irmãos. E aí você vê que todos estamos no mesmo propósito, que é a pregação do evangelho. Tá, mas que esfera de influência Deus confiou às pessoas? A você? Essa vai ser uma pergunta geral que eu queria que você aí em casa ficasse pensando. Que esfera de influência Deus te confiou? Eu sei a minha. Eu sei os lugares em que Deus me deu influência, em que Deus me deu autoridade para pregar a palavra dele. Então, eu deixo essa pergunta para você. Qual é a esfera de influência que Deus te confiou? Será que você está pregando o que deveria nessa esfera de influência? Mas tá, agora vamos comparar as respostas com os textos a seguir. Primeiro, vamos abrir em Romanos 1:5. Romanos 1:5. Por meio dele vivemos a receber a graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé, entre todos os gentios. Entre estes se encontram também vocês, que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Então, por meio dele, por meio de Jesus, a gente recebeu a graça. A gente deve ver, como a primeira pergunta, a gente deve ver esse trabalho de Cristo como uma forma de agradecer essa graça que a gente recebeu. Então, em relação ao nosso trabalho para Cristo, Cristo, ele comprou a gente na cruz, ele salvou a gente na cruz. Então, a gente deve ver esse trabalho não como um fardo, e sim como uma forma de agradecimento. E a gente colocando agradecimento em nosso coração, a gente colocando gratidão em nosso coração, a gente vive uma vida mais alegre. E outro texto que eu acho muito interessante se encontra lá em 2 Coríntios 6, 1-2, que diz o seguinte: e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também exortamos a que vocês não recebam em vão a graça de Deus. Porque ele diz: no tempo aceitável eu escutei vocês, e no dia da salvação eu os socorri. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o tempo da salvação. Eu acho legal que no começo do versículo 6 diz o seguinte: e nós, na qualidade de cooperadores com ele, então devemos ser o quê? No plano de Cristo, a gente deve ser cooperadores, a gente deve ajudar Cristo nesse trabalho, a gente deve cooperar com essa obra. Outra coisa que eu acho interessante, que fala no versículo 2, no tempo aceitável escutei você, e no dia da salvação eu o socorri. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Hoje é o dia da salvação. Então, se hoje é o dia da salvação, hoje é o dia do perdão, hoje é o dia da graça, hoje é o dia também de trabalhar. Hoje é um dia de mim e de você espalhar esse evangelho. É o dia da gente espalhar essa salvação, espalhar essa graça. É o dia da gente trabalhar para Cristo. E outro versículo que eu também acho bastante legal está lá em Isaías 62:11, que diz o seguinte:
Eis que o Senhor fez ouvir até os confins da terra essas palavras. Digam à filha de Sião, eis que vem o seu Salvador. Com ele vem a sua recompensa e diante dele vem o seu galardão. Enfim, Cristo está voltando, isso está claro. E conforme ele vai voltando, temos trabalho a fazer. A gente precisa pregar esse evangelho para que o mundo todo possa conhecer dessa verdade, dessa salvação. E assim ele possa voltar. Porque o sinal da vinda de Cristo é o quê? A pregação do evangelho. O que eu acho interessante aqui também, é que com ele vem a sua recompensa e diante dele vem o seu galardão. Então, o que seria essa recompensa? Lembra lá da parábola? Trabalhavam por 1 denário. Todos receberam 1 denário. Então, eu e você vamos receber a nossa salvação, mediante a graça que não merecemos de Cristo Jesus. E devemos trabalhar não para conseguir esse galardão, e sim porque conseguimos esse galardão. Consegue me entender? Outro texto que eu acho muito interessante se encontra lá em Colossenses 3:24, que diz o seguinte: sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão o servindo. Não é a qualquer outra coisa, e sim ao próprio Cristo, à própria pessoa que lhe deu a graça, que lhe atribuiu a graça, que lhe disponibilizou a graça, que morreu por você. Então você não está trabalhando por uma coisa vã, você está trabalhando pelo Salvador do universo. Então imagina que privilégio é esse. Como eu tinha dito, a gente não trabalha para ganharmos o galardão. A gente trabalha porque ganhamos o galardão. Então, a gente não trabalha para conquistar a graça de Cristo. A gente trabalha porque Cristo nos deu a graça. A gente trabalha não para ganharmos, e sim para agradecer. Igual a história do domingo. Vocês lembram? Da menina que sempre ganhava as guloseimas, só que ela não limpou a casa. O pai dela foi lá e limpou a casa. Acabou arcando com as consequências da filha. Depois ele foi lá e chamou a filha para ir para uma pizzaria. Indo para a pizzaria, né? Ele pediu uma pizza e era uma pizza pequena. E ela achou injusto a pizza ser só para ele. Mas aí ela parou para pensar e percebeu que injusto mesmo era ela comer a pizza, sendo que ela não tinha ajudado o pai a limpar a casa. Então, quando ela percebeu isso, o pai foi lá e empurrou a pizza para ela. Então, do mesmo jeito é a gente. A gente deve perceber que não é as nossas obras que nos salvam, não é o que a gente faz, e sim o que Cristo fez. Não é o que a gente vai fazer, e sim o que Ele já fez lá na cruz. A gente deve reconhecer que não conseguimos nos salvar. A gente deve reconhecer que sozinhos a gente não é nada. A gente é miserável, a gente é pecador. E reconhecendo isso, é assim que Cristo vai lá e nos empurra a graça. Reconhecendo que a gente sozinho não consegue alcançar o céu e que conseguimos alcançar o céu aceitando Jesus como único Salvador. Assim conseguimos a graça. Outro texto que eu também acho muito interessante se encontra lá em Hebreus 11:24-26, que diz o seguinte: pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por conta de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa, contemplava o galardão, contemplava o céu. Moisés entendeu que ser maltratado por conta de Cristo, trabalhar por conta de Cristo, sofrer por conta de Cristo, era bem melhor do que ter as riquezas desse mundo, porque a gente sabe que as riquezas desse mundo não vai levar a gente a nada. Nenhuma riqueza desse mundo vai fazer a gente alcançar a graça. Nenhum dinheiro no mundo comprará a graça de Cristo. Então, o que a gente deve sempre lembrar é que a única coisa que vai fazer a gente receber a vida eterna é o sacrifício de Cristo. É a morte de Cristo no Calvário. E é uma coisa que a gente esquece, a gente pensa que por meio ao nosso trabalho, por meio às nossas evangelizações, os nossos estudos, a gente vai para o céu. Não.
A gente não vai para o céu por conta de quantos estudos bíblicos você dá, por conta de quantos Calebs você fez, por conta de quantas programações você fez. Não, a gente vai para o céu por conta do sacrifício de Cristo. A gente não vai para o céu por conta do seu dinheiro, a gente não vai para o céu por conta de suas riquezas. Enfim, outro versículo para finalizar que eu achei muito legal se encontra lá em Efésios 6, versículo 9, que diz o seguinte: E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus, e que ele não trata as pessoas com parcialidade. Aqui a gente vê que não devemos tratar as pessoas com imparcialidade, às vezes por sermos mais antigos na fé, às vezes por termos mais dinheiro, às vezes por termos mais conhecimentos. A gente acaba tratando as pessoas diferentes, mas a gente não deve tratar isso. A gente deve ver, assim como na parábola, em que todos estão trabalhando, e que se um começou, o outro está terminando, se um começou, o outro está no meio, e, de certa forma, terminando também. Então, todos nós estamos envolvidos no mesmo propósito. Não vamos ter preconceito com o irmão X, com o irmão tal, por conta que ele chegou agora, ou que ele é muito antigo, ou que ele é rico, ou que ele é pobre, se ele é moreno, se ele é branco, se ele é preto, se ele é azul. Não devemos tratar as pessoas com imparcialidade. A gente deve estar sempre lembrando que o objetivo de todos é ir para o céu. E não que ele vai receber um denário e eu deveria receber, 4 denários por estar trabalhando mais cedo. Não, a gente deve comemorar a cada filho pródigo que se arrepende, a cada pecador, a cada ovelha perdida que volta para a casa de Deus. E para finalizar, qual a relação das passagens com o texto-chave da lição dessa semana? O texto-chave foi a parábola, vocês viram aí os meninos explicando. A gente viu aqui vários textos, e nesses textos nos mostram que a gente não deve trabalhar para receber a graça de Cristo, a gente não deve trabalhar para receber o galardão, e sim trabalhar porque recebemos a graça. A gente deve fazer isso não de um fardo, e sim uma coisa alegre, uma coisa que a gente possa mostrar para as outras pessoas, que a gente não possa ficar triste ou com ciúmes ou inveja quando o nosso irmão novo convertido entra na nossa igreja. E sim, a gente deve se alegrar por mais um pecador que se arrepende. Se você aceita Cristo como seu único Salvador, se arrepende e confessa os seus pecados, você ganha a salvação. Se eu faço o mesmo, eu ganho a salvação, que é estar no céu, que é estar na eternidade. É a mesma salvação, é a mesma coisa, é a mesma oportunidade que recebemos. Eu acredito que lá no céu a gente não vai ter disputa por alguma coisa. Tenho certeza, na verdade. Não vamos disputar por um cargo maior ou algo do tipo. A gente vai viver em harmonia. Então, que a gente possa sempre estar lembrando de não fazer discórdia com o nosso irmão, de não tratar mal o nosso irmão, de não ser indiferente com o nosso irmão. Porque, por mais que ele tenha chegado agora, ou eu tenha chegado agora, ele também é um trabalhador, ele também é um filho de Deus, ele também vai me ajudar na obra, entende? Então, o que eu vim passar hoje para vocês é exatamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado, como eu disse, compartilhem, deixem um like. E outra coisa, escrevam nos comentários o que vocês acham que poderia complementar esse mapa mental. Aqui está a palavra trabalho. Então, vocês vão escrevendo e eu vou pedir depois para a produção do Eclésia postar no Instagram do Eclésia o mapa mental pronto. Eu vou tirar foto, mandar para eles e eles vão postar. Eu vou ver aqui com vocês nos comentários o que foi que vocês comentaram e eu vou escrever tudo certinho, vou tirar foto, mandar para eles e eles vão lá e vão postar. Então, eu espero que vocês comentem aí o que vocês acharam. Fiquem com Deus. Lembrem de orar. E bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado. E madrugada também.